Então, a gente vai começar aqui os nossos encontros, né, com a avaliação psicológica, né, a disciplina, ela tem essa sigla de TAP1. Denise Santos, para quem não me conhece, sou Jo, né, que vocês não me conhecem ainda. Deixa eu só empurrar essa tela aqui para cá. Pronto. Então, nosso conteúdo programático. Eu ia colocar aquela tabelinha lá, mas acho que assim é mais fácil. E depois eu vou mandar junto com o material, gente, as etapas, tá? Que eu já dividi com as avaliações, os trabalhos. Eu só pedi quais são os testes que estão disponíveis para a gente utilizar. Então, por isso que eu não vou entregar hoje, tá? Que eu só pedi ontem. E aí demora um tempinho para elas fazerem esse levantamento para mim, aí a partir disso, na semana que vem, vocês já vão ter dentro do conteúdo aqui tudo que a gente vai utilizar de prática também, tá bom? Então, a primeira etapa aqui é a conceitualização da avaliação psicológica, né? Então, os princípios, o histórico, perspectivas atuais. Então, tudo que está se usando, porque a avaliação psicológica, gente, ela foi mudando muito no decorrer dos anos, tá? Então, técnicas ou testes ou formas de se avaliar foram se modificando de acordo com o CFP, tá? O Conselho Federal de Psicologia. Então, a maneira como a gente pode utilizar, a maneira como a gente pode transmitir, tudo isso vai ser visto aqui também. A conceitualização dos testes psicológicos. Isso é uma coisa, gente, que todo mundo confunde muito. Acha que a avaliação é a mesma coisa que teste, tá? Então, o que é o teste? Deixa eu só aceitar mais um aqui, gente. Pronto. Então, o que são esses testes, né? A natureza deles, o uso dos testes, antecedentes históricos dos testes psicológicos. Então, da onde eles surgiram, como é que eles vão ser trabalhados, né? Qual que é o uso desses testes para a gente. Já aceitei ela aqui, gente. Já aceitei. Bom, conceito de escala, inventário, questionário, medidas de acerto e erro. Então, essa parte, gente, os conceitos eu vou trabalhar todos, até para vocês entenderem. Por exemplo, a TCC usa muito inventários, né? Eu uso 1, 2 testes, né? O HTP, que é aquele da casa, árvore e a família, né? Que eu gosto muito, que nem tá dentro da abordagem, mas eu acho ele muito interessante, assim, vocês vão aprender a utilizar também. Mas eles são diferentes das escalas, eles são diferentes dos inventários, eles são diferentes dos questionários e por aí vai, ok? Eu não vou dar aula de estatística para vocês, tá, gente? Então, por favor. Não vou dar aula de estatística, já estou avisando para vocês, porque acho que a gente perde muito tempo. E a maioria dos testes, hoje em dia, eles exigem que se faça um curso só para aplicação dos testes, tá? Então, eu acho que isso, de certa forma, serviu para que a gente se sinta um pouco mais seguro na aplicação dos testes, ok? Porque antes virou meio oba-oba, sabe? Qualquer um podia ter o teste, não porque necessariamente comprou, né? Porque assim, se você vai comprar, por exemplo, na casa do psicólogo, né? Um inventário. Vem uma caixa, que eu vou mostrar para vocês, com os inventários, com as escalas, né, de avaliação, né? Os espelhos, tudo bonitinho. Então, às vezes a pessoa comprava de algum psicólogo e aplicava esses testes sem propriedade alguma, tá? Isso é muito perigoso, porque assim, são respostas, você tem às vezes respostas, ou você tem resultados que podem interferir e muito, né? Num trabalho, né? Então, dependendo de que para quem você vai apresentar esse teste, por exemplo, num trabalho, tá? Então, ele é mal aplicado, aí sai um resultado lá muito bizarro, apresentam isso para o teu chefe. Que resultados que você vai ter disso, né? Qual que é a consequência disso? Então, o CFP, ele acaba ficando um pouco mais rígido com relação à aplicação dos testes, dos inventários, enfim, tá? E da correção deles,
E aí tem uma coisa que eu já vou até contar para vocês, assim, que é muito interessante. Hoje, a gente tem a opção de enviar esses testes, por exemplo, para a casa do psicólogo, e eles te retornam com a avaliação deles, tá? Então, uma outra questão que a gente perdia muito tempo, e perdia mesmo, tá? Porque você ficava dias, né, aplicando esses testes, ou você tem lá um número de 10 pessoas de testes para você aplicar, e você demorava muito tempo para avaliar e para dar esse feedback. E aí você não podia fazer mais nada nesse tempo, tá? Outra coisa que é aquilo que eu falei, entendeu? Pessoas que não têm tanta habilidade, né, até nem não compreendem muito bem a forma como é avaliado, ou na real não são boas em estatística, entendeu? Porque vocês vão ver que muitos testes têm continhas. Uma vez eu lembro que me fizeram uma reclamação porque me viram dentro da sala de aula com uma calculadora. E de fato eu estava com a calculadora, porque eu estava fazendo os cálculos do teste de uma aluna, né? Então, assim, não dá, entendeu? Porque são frações, enfim. Então, a gente tem hoje essa possibilidade de enviar para a casa do psicólogo, eles devolvem para a gente tudo corrigidinho já. Vocês vão ver a diferença dos testes psicométricos e projetivos. As normas dos testes, então, que conceitos que são utilizados para padronizar esses testes? A validade e a precisão. Vou ensinar vocês a pesquisar dentro do site do CFP, tá? Que testes estão válidos para serem utilizados. Porque muitas vezes, gente, por exemplo, você compra, vou falar da minha realidade, eu compro inventários. Numa caixa, você vem, acho que 10 testes, né? E aí quando acaba? Porque assim, você não pode xerocar, tá? Ah, mas eu sei que fulano xeroca. Eu também sei disso, tá? Mas correto não é, tá bem? O Conselho Federal não autoriza que a gente xeroque testes. Vocês vão ver os testes que vocês vão utilizar, que eles estão riscados de vermelho e eles têm lá um escrito assim, para uso didático ou para função didática, tá? Porque é proibido isso. Então, o que acontece? Vocês vão, né, olhar lá, vou ensinar vocês aonde que vocês vão procurar, né? Qual que é a validade, porque prescreve, você precisa atualizar no CFP sempre os dados desse teste. A padronização, por quê? 90%, 100% dos inventários, na verdade, são de outros países, tá? E aí, eles precisam ser padronizados para que se utilize na nossa realidade. Então, existem modificações, eles precisam ser testados para poderem ser utilizados como testes, entende? Para que as respostas sejam as mesmas, tanto aqui quanto na Conchinchina, tá? Então, existe essa padronização. E a precisão, o quanto que a gente pode utilizar aquele teste, que tipo, se as respostas são precisas ou não, tá? Uma coisa que eu gosto muito de utilizar e que também está dentro da TCC, né? Características das técnicas de entrevista e observação na avaliação psicológica. Ontem a gente até estava conversando a respeito dos estágios, que a gente vai falar para vocês como é que vai ser isso. E assim, gente, entrevista, né, quando tá dentro, né, dessas características técnicas, para mim, elas são essenciais. Vocês viram quanto que eu falei isso, né, o pessoal aí do sexto, viu quanto que eu falei isso na disciplina de técnicas e intervenções em TCC, né? Lá tá, né, a conceitualização cognitiva, ela é feita a partir de uma entrevista, tá? Observação do comportamento daquela pessoa que você está avaliando, observação do comportamento de um grupo que você está avaliando. Então, assim, os profissionais aí que se interessam pelo RH, como que se avalia? Né? Você pode aplicar testes, né, em grupo, mas você vai avaliar para cada indivíduo de uma maneira, ou se é tudo igual para todo mundo,
né? O que você pode observar nesses comportamentos dessas pessoas que podem interferir no resultado desses testes ou avaliações? Essa resolução do CFP, né, que é a 002/2003, que define e regulamenta o uso e elaboração de testes psicológicos e vai revogar a outra resolução do CFP 025 de 2001. Então, sempre está saindo, tá? Novas resoluções, você vê que essa até tem bastante tempo, né? Essa é de 2003, mas que teve mudanças significativas para o uso dos testes, tá? E das entrevistas, que tem um pouco a ver com aquilo que eu falei para vocês, que antigamente realmente era muito comum você ver pessoas totalmente leigas, que não tem nada, nenhuma afinidade com a psicologia, aplicando testes psicológicos, ok? Ou inventários. Ah, mas no inventário diz que a resposta é essa. Vocês tiveram o contato aí, o sexto período, né, com o inventário de esquemas. O pessoal do quarto vai ver um inventário de esquemas também. E assim, tem gente aplicando aleatoriamente, sabe? E vocês viram sem compreender o que significa aquele inventário, que tipo de resposta que ele pode dar, né? Então, sem esse embasamento teórico da TCC, ele acaba sendo perguntas e respostas e ainda repetitivas. Eu lembro da Cláudia comentar isso, né? Se eu repetir, eu vi, né? Eu notei que tinham perguntas muito semelhantes ali. Né? Então, o que significa isso? Que critérios que a gente pode utilizar ali? Né? Como que a gente pode entender essas perguntas que são repetitivas? Qual que é o significado disso para a gente? E aí a gente vai também ter acesso aqui, né, ao Código de Ética Profissional, que eu acredito que vocês já tenham tido. Vocês tiveram, né? Ética, né? Se eu não me engano, acho que foi com a Juliana, não foi isso ou não? Nós não. Vocês não? Vocês do... Nós também, eu não tive não, Denise. Então vocês vão ter, tá? Vocês vão ter ética, e que foi uma outra coisa até que a gente discutiu também ontem. Quanto a ética, gente, ética é uma coisa, tá? Mas existe a ética profissional. E aí a gente está falando aqui o código de ética profissional do psicólogo, tá? Então lá a gente vai ver que tem tudo isso que eu estou falando, esses cuidados que a gente tem que ter na aplicação desses testes, de uma simples entrevista, né? Então o pessoal que vai começar aí vocês vão ver o que a gente está planejando dentro dos estágios. Gente, isso é muito negligenciado, sabe? Ou às vezes eu vejo cursos até que dão simplesmente assim, dão nessa matéria, né, nessa disciplina, apresentam os testes, mas não falam sobre isso. Isso é muito importante assim, para o resto da vida de vocês, tá? Vocês sempre vão precisar de alguma maneira consultar o código de ética e o site do CFP para ver se vocês estão de acordo, tá? Então tem uma questão, quando você vai, por exemplo, produzir um documento, né? Alguém pede para vocês lá um relatório, que tipo de relatório que eu posso dar, como que é feito isso. Então, o pessoal do sexto vai ver isso e vocês, o quarto, mais para frente um pouco, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Porque tem gente que vai lá, pega qualquer teste, taca ali o teste, entendeu? E coloca lá num relatório. Mais uma vez, isso é um tanto quanto perigoso, tá bem? Vamos lá, o que é então a avaliação psicológica? Como eu falei para vocês, a gente vai ver primeiro o que é, né, a avaliação psicológica, a diferença então dela, né, para os testes. Então, deixa eu só tirar isso aqui da minha frente, gente. Tá. Então, a avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com pessoas ou grupos de pessoas que, de acordo com cada área do conhecimento, requer metodologias específicas. Primeira coisa, tá aqui em vermelho, gente. Processo técnico e científico. Perguntinha de prova, tá, gente? Isso é bem básico, mas vocês têm que lembrar disso.
não é um questionário aleatório, sabe? Não é uma fala aleatória. Uma avaliação psicológica é um processo muito, muito, muito sério, tá? Lembrem que, assim, muitas vezes a partir disso aqui, a gente vai enviar, por exemplo, para um psiquiatra e a partir da nossa avaliação técnica, essa pessoa vai ter que viver com as consequências disso, tá? Então, em todas as áreas. Uma criança, por exemplo, que for mal avaliada, né? Tem aquelas, não sei nem se tem isso ainda, né? Mas em escola particular, a criança, para entrar no meio do ano, ou quando ela entra na escola, ela passa por uma avaliação. Que antigamente podia ser feito por qualquer pessoa, por um pedagogo. Eu não tô, gente, pelo amor de Deus, tá? Não tô falando mal da pedagogia de forma alguma, viu? Mas assim, às vezes eles não tinham conhecimento suficiente para aplicar um teste, uma avaliação psicológica, né? Para fazer essa avaliação psicológica, e eles tinham que entregar isso, e aí, assim, a vida acadêmica da criança, entendeu? Ficava dependendo disso. Ou então mesmo psicólogos despreparados, tá? Eu via muito isso trabalhando em escolas. Às vezes chegava a criança, a gente tinha que reavaliar, até para saber, ela chegava lá com um diagnóstico, essa criança é autista, essa criança tem déficit de atenção, tá? O problema não é o diagnóstico, ele é como você chegou a ele, que tipo de instrumento você usou, tá? Com que seriedade que você usou. Então, é um processo técnico e científico. Gente, o que precisa para ser científico? Pesquisa. Uma linguagem formal, observação. Tá? Então, existe uma série de critérios, né? Para que seja, para a gente validar, né, esses testes. Principalmente a experiência, né, Denise? Exato, né? Então você tem que replicar, né? Para que seja realmente. Outro dia a gente estava vendo aí uma discussão política, né, a respeito daquele repórter Alexandre Garcia. Não sei se vocês viram isso. E eu pensei nesse exemplo para dar para vocês, porque assim, como que a fala das pessoas pode ser leviana, e aí eu estou falando da mesma coisa aqui. Ele, no primeiro dia lá do programa dele no CNN, ele me falou que a cloroquina, e eu não estou falando da cloroquina, tá, gente? Ele falou que o uso da cloroquina era científico porque o presidente usou, tá? E isso, então, o colocava nessa posição de ciência. Gente, pelo amor de Deus, você precisa de metodologia, né? E a gente, infelizmente, a gente conhece muito pouco desse processo para tornar algo científico. Então, eu estou falando da mesma coisa aqui, dos riscos que a gente corre, né? Quando a gente fala besteira, né? Não é por isso que a cloroquina é ou não é científico, ok? Então, da mesma forma, a avaliação psicológica, ela passa por toda uma metodologia para a gente usar a denominação científica. Trata-se de um estudo que requer um planejamento prévio e cuidadoso, de acordo com a demanda e os fins aos quais a avaliação se destina. Gente, isso é muito importante, tá? Eu tô vendo aqui, viu, que vocês estão escrevendo. Para cada demanda, você vai usar um instrumento, tá? Então, não é aquela coisa de você fazer avaliação em massa, sabe? Ou então de você fazer testagem em massa. Isso não é possível e vocês vão perceber isso quando vocês começarem a utilizar esses testes e essas entrevistas, porque assim, ela tem que ser muito cuidadosa com as características individuais e com o objetivo dessa testagem ou da demanda desse indivíduo também. Tá? Então, esse planejamento, chegou lá uma pessoa, uma criança, por exemplo, o que você quer avaliar nessa criança? Tá? A capacidade dela de compreender ou de se relacionar com as outras crianças. Você pode fazer uma avaliação psicológica com essa criança?
Sim ou não, gente? Não. Não? Sim. Não. Sim, não sei. Pode. Mas tem Eu que fiquei na ter dúvida. planejamento. Qual foi a pergunta? Eu viajei. E se você, por exemplo, tiver uma criança, tá? A demanda vem de uma criança que está apresentando problemas de relacionamento, tá? Você pode fazer uma avaliação psicológica dessa criança? Sim. Sim, eu acredito que sim também. Sim. É. O que vai diferenciar, gente? O que vai diferenciar é o instrumento que você vai utilizar para avaliar a criança, tá bom? Gente, os microfones aí, por Porque favor. aí, no caso, Denise, vai ter o teste específico, né? Exatamente. Para essa demanda. Sim, para a idade dessa criança, tá? Existem testes que são para testes de inteligência, gente, tá? Teste de inteligência tem o VISC e tem o VAIS. Um é para criança, outro é para adulto, tá? Mas tem alguma coisa ali no teste de adulto que parece um tanto quanto infantil, ok. Aí a gente lembra lá aqui dessa frasezinha, processo técnico e científico. Desde que você tenha planejado essa avaliação utilizando um teste desses, ok, entendeu? Só que você vai ter que saber para que serve isso, tá? É através desse planejamento. Por que você está pensando em utilizar esse instrumento ali? Qual que é o seu objetivo? O que você já observou nessa criança, nesse adolescente, nesse adulto, nesse idoso, para que você possa escolher, então, esse instrumento que você está me dizendo que vai usar? Tá? Eu vejo isso direto, gente, nas supervisões. Tá? As pessoas chegam aqui com uma vontade louca de usar teste, de avaliar. Oh, para! Primeiro você tem que saber o que você vai buscar nessa pessoa. O que você quer saber ali? Tá? Porque senão vira um joguinho, né? Fazendo pergunta e resposta. E tem um objetivo também, né, Denise? Sim, com toda certeza. Com toda certeza, tá? O objetivo é fundamental. Gente, lembrando, só para lembrar, a gente tem 10 minutos aqui. Só vocês clicarem, dar 5 minutinhos e clicarem novamente, tá bom? Vocês vão ter estágio, podem ficar tranquilos. Quem foi que falou aqui que precisa de estágio? Cláudia. Foi eu que falei, porque assim, tá tão assim sem contato, né, físico, assim, parece que o cérebro da gente tá tão assim, sei lá, parece que tá tão distante. Mas eu vou falar uma coisa dá um pouco de medo, né? Assim, a gente fica um pouco assustado. Eu vou falar para todos, tá? Vou usar esse espaço para falar para todos. Ontem a gente teve uma reunião que eu acho que durou umas 4 horas. E para falar sobre isso, a gente vai informar vocês todos, né? O quarto vai acabar sabendo disso também, de como que isso vai funcionar. Mas, gente, eu acho que... sabe aquela história de há males que vem para bem? Porque a gente sempre viu escutou muito uma reclamação de alunos que se sentiam jogados nos estágios, né? Até porque a gente tem que contar com um profissional que está do outro lado e esse profissional, às vezes, ele não tem condições de acompanhar como a gente gostaria, né? Esse aluno que está lá fazendo estágio, tá? E a gente pensou numa forma que eu vou explicar depois para vocês direitinho, de que vocês vão ser preparados para ter esse contato, sabe, Cláudia, que você está falando e que eu acho muito justo, né? E para vocês diminuir um pouco, pelo menos, dessa sensação, porque vocês não vão cessar essa sensação, isso não tem como evitar que vocês se sintam meio que jogados na jaula dos leões, tá? Porque são seres humanos, né? E cada um com as suas características, enfim. Então, vocês vão ser melhor preparados para que isso aconteça, né? E aí, se Deus quiser, em setembro a gente volta e vocês vão estar aí já com uma noção bem melhor, uma tranquilidade bem maior, tá? Um conforto, inclusive com essa disciplina aqui, tá? Que eu vou falar muito dessa coisa das entrevistas. E o pessoal do quarto também tá com um plus aí, entendeu? Porque vocês não vão precisar, vocês nem vão passar por essa angústia, entendeu? De tipo, o que eu vou fazer, tá? Quando vocês chegarem para observar qualquer estágio, vocês já vão saber o que observar,
como observar, o que eu vou anotar, do que daquele contexto ali realmente me interessa, tá? Que tipo de avaliação que a gente vai poder usar nesses estágios, enfim. Então, tudo isso vai ser muito trabalhado, vocês podem ficar bem tranquilos, que a gente está montando um esquema bem legal, tá bom? Uma outra característica, gente, que eu acho super bacana, super importante dentro da avaliação, é que ela é dinâmica, tá? Se constitui em fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, com a finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do psicólogo. Dentre eles, saúde, educação, trabalho e os outros setores em que elas fizerem necessário. Por que dinâmica? Né? Primeiro porque a gente acabou de falar aqui, né, que cada indivíduo ele é único, né, e ele por si só já tem as suas próprias características, ok? Outra questão, em cada uma dessas áreas, gente, você vai ter um objetivo específico, tá? Então, na saúde, a gente vai avaliar o que aqui dentro, né, do consultório, o que eu faço aqui? Que tipo de avaliação que eu posso fazer aqui? Com que objetivo? Ah, não é para mim. Esse é o tipo de avaliação mais interessante para alguém que trabalha com educação, tá? Dentro das escolas, crianças, adolescentes que às vezes estão apresentando algumas dificuldades, manda para avaliar. Para quê? Qual é o objetivo? Tá? E aí, a partir dessas respostas, gente, a gente pode, então, pensar, né, no trabalho a ser feito com cada uma dessas pessoas. Tá? Eu gosto sempre só um minuto, gente. De dar o exemplo no fórum, né, quando eu trabalhei com o judiciário, que foi lá que eu aprendi, assim, aprendi mesmo a usar, né, o HTP, porque antes eu só usava na clínica, né, na clínica, escola. Tinha tido, aprendi na disciplina de TAP, mas e aí? Entendeu? Para que eu vou fazer esse teste aqui com pessoas que estão ali pleiteando, então, uma progressão de pena, né? Para quem não sabe, progressão de pena, por exemplo, sair do regime fechado para o regime semiaberto, e por aí vai. Né? Ou então, quando você fazia testagem numa família, para que você quer testar uma família inteira ali? Né? Qual que é o objetivo? Né? Por que você não testa a criança e você está testando o guardião da criança? Tá? Então, e ela é muito... E mesmo dentro desse processo de avaliação, ainda que a gente precise de um planejamento muito cuidadoso, é importante que a gente saiba também que esse planejamento ele pode ser modificado. Tá? Por quê? Porque às vezes você utiliza lá, então, tal e tal instrumento. Eu vou utilizar uma entrevista agora, depois eu vou aplicar um teste de inteligência, depois eu vou aplicar um teste projetivo, vou explicar tudo o que significa cada um deles. E aí, de repente, na entrevista você fala, nossa, nada disso, entendeu? Essa criança não tem problema nenhum aqui de QI, entendeu? Não preciso fazer uma testagem para isso. Talvez eu precise pensar em qual que é a demanda real dela, né? Tem muita aquela história, às vezes o problema não está na criança de jeito nenhum, o problema está na família. Gente, isso acontece, né? E aí a gente tem que parar e reavaliar aquele planejamento e falar, não, vamos pensar em alguma coisa que seja eficiente, né? Tanto para mim, enquanto avaliador, quanto para aquele que me pediu essa avaliação, quanto para aquele que está sendo avaliado, tá? Então, também tem esses 3 itens aqui que são importantes, tá? Quem avalia, quem pediu a avaliação e aquele que vai ser avaliado, ok? Gente, vocês podem ficar à vontade, viu? Para perguntar, para comentar aqui, só me dei um ok aqui, né? Um alôzinho aqui no chat que eu libero vocês, tá? Bom... Segundo, então, a resolução do Conselho Federal de Psicologia, para quem não sabe, CFP é Conselho Federal de Psicologia, né, de 7 de 2003, os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo,
com a finalidade de servirem como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses condicionantes que operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo de avaliação psicológica. Então, olha que bacana, o CFP muda, né, um pouco essa coisa de você vai lá, avalia o que você vai levar em consideração nessa avaliação, tá? Ele traz mais instrumentos para a gente trabalhar, né? Como, por exemplo, a gente levar em consideração em que ambiente esse indivíduo está inserido, tá? O que tem de elementos aí da história dele que a gente pode pensar que influenciaram determinado comportamento ou situação que essa pessoa está vivenciando hoje. Tá? Então, ela foi mandada para essa avaliação porque ela sofreu um abuso histórico dela, né? Ou então, vamos avaliar para observar se essa pessoa sofreu algum abuso na infância, e isso é super importante para você estar lidando com isso agora, na sua idade adulta. Né? Então, esses elementos, gente, antes eles não eram trabalhados dentro da avaliação psicológica. E essa foi uma mudança super importante, tá bom? Vai cair 5 minutinhos, são 19h40, 19h45 a gente retorna, tá bem? Aqui tem uma pergunta, eu vou responder, Okay. tá? Poliana, já te respondo assim que a gente retornar, ok? É só começar a falar que vai cair, né? Devem não, podem ser colhidos também na entrevista. Tá, Poliana? Pode sim, pode sim. Repete a pergunta depois, né, Denise? Sim, ela está perguntando aqui se esses elementos devem ser obtidos também na entrevista. Tá? Então, eu gosto de dizer que assim, não deve nada, pode, tá? Vai depender muito da nossa observação e de que informações a gente teve antes, né? Mas uma anamnese muito bem feita, ela